Agora eu queria chamar para a mesa a professora Lúcia Gouveia Pimentel. Não vou fazer a apresentação para não antecipar o trabalho da professora Maria Luísa Távora, também chamar para a mesa, para um momento especial hoje, que é a conferência de abertura. A sua apresentação está aqui. Posso gravar? Com certeza. Pode já. Mais uma vez eu vou agradecer tanto a professora Maria Luísa Távora quanto a professora Lúcia Gouveia Pimentel por estarem aqui conosco. A gente sem esse apoio dos professores, o encontro não estaria acontecendo da forma como a gente está conduzindo. E aproveitar para ressaltar que o encontro está sendo feito com orçamento zero, né? A gente não tem apoio de nenhuma agência de fomento. Para esse encontro a gente não teve as condições necessárias para pedir o recurso e, enfim, a gente não tem nenhum apoio. Então, quem está colaborando mesmo, porque acredita, inclusive vindo de outros estados para cá, né? E nós somos muito gratos e é uma oportunidade para a gente aprender muitas coisas. Assim, para mim, quanta coisa já repensei nesse processo todo. Obrigada e vou deixar a palavra com vocês. Né? Então, já não preciso dizer boa tarde, né, que já nos vimos todos, mas enfim. Tenho, né, a missão de apresentar às pessoas que não conhecem a professora Lúcia Pimentel, né, toda essa parte acadêmica que a gente precisa conhecer dela. Eu vou ler, porque ela tem um currículo muito rico, de muitas atividades, né? Então, mineira, né? Mineira. Ela é bacharel e licenciada em Belas Artes e mestre em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutora em Artes pela Universidade de São Paulo. Ela é professora titular da Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais e atua em pesquisa na pós-graduação, com ênfase no ensino, aprendizagem em artes e diversidade, artes e tecnologias contemporâneas e cognição imaginativa. Todas as comissões que vocês pensarem no mundo, ela é convocada para participar, tal, né, a importância. Ela foi representante na América do Sul e Caribe no Conselho Mundial da INSEA, né, que é a área de ensino de arte. Ela é secretária-geral do Conselho Latino-Americano de Educação de Arte, CLEA, coordenadora de ação cultural e assessora da Diretoria das Relações Internacionais da Universidade Federal de Minas Gerais e coordenadora adjunta da área de artes na CAPES. É editora da revista CLEA, juntamente com Dora Áquila, no Chile, e representante do Comitê de Educação na ANPAP. É líder do grupo de pesquisa Ensino de Arte e Tecnologias Contemporâneas, no CNPq, e membro do grupo de estudos e pesquisas em arte e educação, Borrando Fronteiras, né? Enfim. Mas eu me sinto mais, assim, justa, podendo dizer a vocês que não consta em seu Lattes um dado importante que caracteriza sua ação entre nós e junto à formação de jovens docentes. A sua generosidade sempre disponível a contribuir para a relação fundamental entre arte e ensino. Ela é pura doação. E hoje nós vamos ter, né, esse privilégio de estar mais uma vez ao seu lado, né,
que é uma oportunidade ímpar de sempre, de como sempre, né, ter um valioso aprendizado. Essa é a Lúcia Pimentel. Lúcia. Muito obrigada. É sempre uma emoção e uma honra estar nesses encontros, né, do Ampap Sudeste, né, que sempre são muito afetivos antes de tudo, além de tudo que a gente consegue realmente pensar e aprender. Então, agradeço muito a coordenação, a equipe do encontro, especialmente Caroline Shannon, e parabéns pelo evento, porque a gente sabe que não é fácil, né, fazer um evento nessas condições, nesse tempo, né, e o evento a gente está vendo que está sendo magnífico e muito, muito, muito gostoso de estar. Obrigada a vocês. Bom, eu vou falar um pouquinho então dessa relação entre cognição imaginativa e narrativa de si, que vai de alguma maneira, né, levar alguns pensamentos de quem esteve aqui na mesa da manhã, na mesa da tarde, né, essas mesas de alguma forma tangenciaram alguma das coisas nas quais eu vou entrar, né. Cognição imaginativa parte, então, desse princípio, né, que a imaginação tem um papel fundamental na concepção cognitiva da arte e que o pensamento artístico é o detonador, então, dessa imaginação, né? E o que seria, então, o pensamento artístico, né? Vai partir de uma pergunta sobre a potencialidade das coisas, né? Dos fenômenos, dos acontecimentos. Aí cada autor vai tratar com uma denominação isso, né? E essa pergunta isto é possível, né? Não é isto é factível, isso a gente aproveita, ou isso é útil. Isso é possível, né? Então, vai ser sempre, o pensamento artístico vai ser sempre relativo à suposição, ao acaso, né? Espontaneidade, originalidade, independência, em relação ao fenômeno ou ao acontecimento em si, ao que está sendo observado, né? O pensamento parte de uma pergunta sobre, mas não quer declarar aquilo, né? É a suposição. E aí é nesse interim, nesse espaço, né, de pensamento e dessa detonação, né, da pergunta, que vai se constituir, então, enquanto esforço que a gente faz para a criação, para a invenção, para a inovação, dos processos de apreensão desses processos, ou desses acontecimentos, ou desses fenômenos. E a elaboração e fruição artística dependem, então, de articulações, já que a gente vai partir dessa pergunta, desses processos, para o pensamento, o que vai acontecer. Nós precisamos articular coisas. Vamos articular entre percepção, emoção, sensibilidade, investigação, reflexão, imaginação, nada que seja linear entre isso, nada que tenha um caminho correto para isso, ou que seja sempre da mesma forma, mas que todas essas elucubrações, todas essas articulações são feitas, né, independente de a gente perceber que está fazendo ou não, mas são feitas para que a gente possa elaborar, então, o nosso pensamento artístico. E quando a gente fala em elaboração, eu não estou tratando da cognição imaginativa só em relação à produção artística, né? A elaboração de obras, que a gente chama de obras de arte, né? Também estou tratando da fruição, que não simplesmente a observação, nem simplesmente a apreciação, né? Mas é justamente essa entrada na obra, de que se falou um pouco de manhã e agora também na mesa 2, e que a gente viu em algumas coisas também das produções artísticas que a gente viu agora há pouco.
essa imagem é uma imagem de um museu de ciência e arte do México, São Luís Potosí, né, que fica no norte, nordeste do México. De manhã, quem estava aqui viu a fala da Cláudia, né, da piscina, né, e como as pessoas ficam olhando, né, e não entram, né, tá certo? E estranho quando alguém entra ainda, né. Essa obra, ela não tem um prego, ela é só madeira, não tem cola, não tem prego, é só madeira, é uma escultura em madeira. E a ideia era que as pessoas, e você vai passar de uma sala de exposição para outra, e ela está no meio, né? E eu vi pessoas voltando para achar outro caminho, né? Pessoas que procuravam um lugar para passar e ficavam esperando para ver se alguém passava, como é que passava, se passava pelo lado, o que fazia, né? E curiosamente, quando eu estava vendo a obra e lendo e vendo como é que era e tal, uma criança saiu e foi andando por dentro. Essa pessoa que está aí do lado foi lá e catou a criança, né? Não pode passar, né? Por aí não pode passar. E aí eu passei. E aí o menininho falou, ela passou, por que eu não posso passar, né? Aí eu chamei e ele olhou, né? Devia ser pai, olhou o pai, o pai fez assim, né? Aí ele passou, aí a família toda foi e passou também, né? Mas é isso, né? Como que essa questão, né, da relação entre a fruição da obra, né, e o que a gente acostumou fazer de apreciação da obra, né, a diferença é corpórea, né? Ou eu me jogo realmente, ou eu vou em imersão na obra, né, e aí acontece a fruição, né, ou eu fico na apreciação e me retraio em relação à obra. E aí a gente vai pensar como é que vai acontecer a nossa aprendizagem então. A gente pode dizer que de maneira geral, mas mais pensando nas questões de arte, né? A gente vai ter as experiências da vida, vai ter as interações, mas tem uma coisa muito importante que é essa percepção, né? E a percepção, ela é corpórea também, né? O nosso corpo percebe, as nossas redes neurais, as sinapses, os neurônios não inteligentes, tudo está imerso nisso, está acoplado a essa questão da gente pensar arte, né? Do pensamento artístico. Então, a gente vai considerar que a tensão entre imaginação e imagem é uma operação cognoscível, ou seja, a tensão entre imaginação e imagem provoca construção de conhecimento. E a gente vai tratar essa imagem não só como uma imagem visual, mas também gesto, som, grafismo, o que seja, né, a própria questão das palavras, né, tudo isso é imagem. Nesse contexto da teoria da cognição imaginativa. E tudo isso, então, vai remeter à imaginação. Então, a cognição imaginativa tem que a arte é compreendida como meio de destruir automatismos perceptivos, ou seja, o que eu vou fazer é atravessar no meio, né, da obra, vou pular na piscina, pular não pode, vou entrar na piscina, né? Vou interagir sensivelmente, emotivamente com a obra, né? Por quê? Porque eu consigo destruir esses automatismos que eu tenho de distância das coisas, né? De já anteriormente considerar aquilo como algo que não pode ser mexido, que não pode ser penetrado, que não pode ser passado, né?
E por aí a gente não trabalha, então, com linguagem. Tá? Nessa teoria, a arte não é linguagem. Né? Ela pode vir a ser, ela pode ser, mas ela não é linguagem em si. Tá? Ela vai usar da linguagem para comunicação, etc. e tal. Essa é uma outra imagem de São Luís Potosí, da cadeia. Eles transformaram o complexo prisional, cadeia, né, mas que era quase que uma cidade, em um centro cultural. E esse centro cultural, então, passou a ter os cursos de arte, inclusive eles não tinham nenhuma licenciatura em artes. Então, quando eu estive lá, foi justamente para pensar com eles uma licenciatura em artes, né? E essa licenciatura ia ser, foi, né? Ela aconteceu, já fomos várias turmas, nesse complexo que era uma prisão, que era o centro prisional e que se transformou num centro cultural. E o que eles fizeram para que a população fosse até lá? Por quê? Porque era um lugar para não se ir, né? Aí entra o não, né? Era um lugar para não se ir. Passa a ser um lugar para ir, né? E as obras foram sendo colocadas nos lugares onde elas poderiam tanto ser visitadas entrando, quanto na própria passagem a gente já conseguisse ter essa visualidade da obra. É lógico que você só tinha uma melhor visão, ou melhor sentimento, né, do que seria a obra se você entrasse lá. O que eu percebi durante o tempo que eu estava lá é que raras pessoas entravam também. Passavam, viam as obras, mas não paravam, não entravam para ver, né? Eu perguntei para algumas pessoas por que, né, não entravam. Algumas me disseram porque achavam que era para ser assim, que era para ser visto, né? E outras porque ali morava, que era a palavra que eles usavam, moravam muitas almas penadas, que então entrar naquele lugar era muito difícil, porque tinha uma carga muito pesada, né? Então essa foi uma das indicações que eu dei, que teriam que ser trabalhadas, né, para que as pessoas pudessem adentrar o espaço sem muita, sem muita tristeza, né, na verdade, porque o que acontece é tristeza, né, quando a gente pensa nisso. Bom, então a cognição imaginativa considera a arte como apresentação, traz a presença de, e não como representação, que está no lugar de, né? Então, a gente vai lidar com termos que são da biologia, de autopoiese, clausura operacional e acoplamento estrutural. E vamos partir então do Maturana e do Varela, né? Tentando definir um pouco essas três questões, esses três conceitos, para entender o que na relação, né, das ciências cognitivas, né, a ciência cognitiva em si, ela parte sempre da biologia, né, e fica na biologia. Eu estava vendo outro dia uma palestra do Miguel Nicoleles, em que o experimento que ele está fazendo agora, e que ele já sabe, pondo chip, né, no ratinho, e ele já sabe, pelos sinais, pelos sons, no silêncio, né, pelos sons internos dos ratos, do ratinho, ele sabe se o ratinho vai virar para a direita ou para a esquerda, né, se vai para frente, o que ele vai fazer. Então, o experimento hoje é esse de você conseguir pôr chip
né, em algum lugar e, através da mente, né, conseguir detectar o que está sendo pensado. Vocês, não sei quem viu aí a abertura da Copa aqui no Brasil, né, em que foi justamente um experimento do Nicoleles, que o rapaz paraplégico deu o chute inicial na bola, né, na abertura da Copa. Então, só pela mente, quer dizer, ele não mexe nada, não é exoesqueleto, e que ele mentalmente aciona, né? Então, a ciência cognitiva em si, ela trata só dessa parte, assim, né? Uma parte bastante biológica mesmo, né? De explicação biológica. Nós vamos pegar esses conceitos e vamos ver como é que a gente vai trabalhar com isso na questão da imaginação. Por quê? Porque a gente não tem nenhum experimento até hoje que dê conta de dizer o que a gente está imaginando, né? Sabe direitinho, né? Ó, quando você vê onde é que forma a imagem, para onde ela vai, como é que ela solta, né? Como é que você fala, mas não sabe onde está o gesto espontâneo, o pensamento espontâneo, a imagem que se forma espontaneamente, né? Antes dela ser determinada de alguma outra maneira. Então, esses 3 conceitos são importantes para a gente pensar como é que a gente vai trabalhar com essa linha da cognição imaginativa. A autopoiese é a questão, só tem a autopoiese, que é o jeito de você... Só tem autopoiese dos seres vivos, né? Porque só eles conseguem fazer-se, né? Produzirem-se a si mesmos, né? Gerar e ser capaz de sobreviver, comer, né, andar, etc. e tal. Você é flor, né, de virar semente e se reproduzir. Então, são seres vivos, têm autopoiese, né? A gente, quando trabalha com inteligência artificial, que não é nem inteligência nem artificial, a gente diz que eles são a inteligência artificial é alopoiese, né? Ela não é capaz de se reproduzir, né, a si mesma. Né? O outro conceito, então, essa é uma questão. O ser vivo, como autopoiético, né? Ele consegue reproduzir, ele consegue se produzir, ele consegue se determinar e ele consegue expandir qualquer coisa que seja relativa à sua própria vida. Né? E aí a gente vai ter a arte como algo que é da própria vida. Né, vai trabalhar com a arte como alguma coisa da própria vida. O outro conceito que é esse de clausura operacional, que é o organismo, quando se produz, né, ele se fecha numa operação, é uma operação em que a gente se consome totalmente, quer dizer, a gente se envolve totalmente em alguma coisa. Se a gente pegar o exemplo das obras imersivas, né, quando alguém está de frente àquela piscina lá no Inhotim e vai imergir na piscina, né, aquilo a consome naquele momento totalmente. Né, é um ato de consumação total. Né. Então, a clausura operacional parte da autopoiese, né, e essa operação, as operações que a gente faz para se produzir assim, que permitem, então, que a gente dê uma resposta em relação ao ambiente. Né? E o acoplamento estrutural, então, é o que se relaciona com o meio externo. Né? Então, essa perturbação que a gente tem quando acontece alguma coisa externamente, que é a mesma perturbação quando eu vejo uma piscina e vou entrar nela, né? Ou quando eu vejo uma escultura, né? Uma instalação que eu sei que não tem um prego nem uma cola, que tem um monte de coisinha lá pontuda, né? Se aquilo não vai cair em cima de mim, não sei, eu não penso nisso antes. Por quê? Porque a minha intenção, né, estética aí, quer entrar, quer experimentar, né, ter a vivência daquela obra. Então, essas perturbações entre a minha resistência orgânica aí, né, e o que o meio está me chamando,
né? E essas perturbações é que são esse acoplamento estrutural, ou seja, existe uma estrutura do meio, existe uma estrutura interna minha, e eu tenho que dar conta disso junto, né? Para que a autopoiese não vá por água abaixo, quer dizer, que eu consiga me produzir alguma coisa ali, né? Se eu não consigo me adaptar ao externo, ou se o meu interno, né, o eu, não consegue pensar na sua própria produção de alguma coisa, ou seja, eu tenho um desafio, eu prefiro não entrar nesse desafio, né? A minha ação autopoética vai ficar de fora, né? Eu não vou exercer, tá? Então, tanto o meio quanto o meu organismo, né? Eles são fontes de perturbação um para o outro, vamos dizer assim, né? E esse equilíbrio, quando a gente acha o equilíbrio, é que se dá a interação. E aí o que Maturana e Varela dizem é que nessa interação, né, nesse equilíbrio, é que se dá a construção de conhecimento. Então, o que eles dizem? Os organismos autopoéticos, enclausurados operacionalmente, interagentes por acoplamento estrutural, uns com os outros e com o ambiente, não representam o mundo, mas actuam no mundo. E eles põem o actuam porque é ação, não é atuar, né? É atuar sensivelmente, atuar fortemente, né? É uma ação no mundo que é inseparável da estrutura corporalizada pelo sistema cognitivo. Eles dois são da biologia, eles não são das artes, né? Mesmo assim, eles dão uma pista muito boa para a gente, né? De como a gente pode tentar trabalhar poeticamente, autopoeticamente, nas questões artísticas, né? Tanto na elaboração, quanto na fruição, quanto no ensino-aprendizagem. Alguém conhece esse quadro? Ele chama Anunciação. É de uma artista cubana que diz que Nossa Senhora, quando o anjo vai anunciar que ela vai ser mãe, naquela época, que não tem, né, que não é do marido, etc, etc e tal, ela não pode ter ficado assim. Ela ficou, foi assim. E aí, o que a gente vai pensar, né? Que cognição imaginativa considera a arte como afecção. Por isso que não é linguagem, é afecção, né? O corpo é uma potência de existir e afecções são encontros entre os corpos que promovem afetos. Ela vai ser entendida, então, como uma construção culturalmente corporizada por meio da experiência. Nesse sentido, implica que o corpo e a mente sejam considerados unidade inseparável. Então, aí a gente sai das questões da ciência cognitiva, né? Que considera o corpo como o essencial para toda essa autopoiese, para a gente se produzir continuamente, né? E aí a gente tem um outro filósofo, que também é da área, que é o Antônio Damasio, que considera que o sentimento é uma percepção corpórea acompanhada de um pensamento que pode ou não deflagrar uma emoção. Então, o Damasio já não é da ciência cognitiva, ele é da filosofia, né? E é da filosofia estética, inclusive, tem vários trabalhos, né? Da filosofia estética, embora ele seja também, ele tenha formação também em biologia.
E ele trabalha, então, é isso, quer dizer, simplesmente a percepção corpórea, ou toda essa organização do nosso organismo em relação ao meio ou a si mesmo, né, tem que ser acompanhado de um pensamento, né, e esse pensamento pode ou não deflagrar a emoção. E ele vai adiante dizendo que as emoções são o alicerce dos sentimentos, e sem as emoções a gente não pode qualificar os sentimentos. Então, nesse sentido, né, eu posso ter uma percepção corpórea que não leve a um sentimento, né, uma emoção, que não leve a emoção. Mas toda emoção tem a questão do sentimento, né? A emoção é o que vai dizer que qualidade, de que jeito, né? O que é o sentimento que eu tenho. E nesses níveis a gente pode pensar assim, tanto a elaboração da arte, quanto a fruição, quanto o ensino-aprendizagem, como lugares, né, espaços em que a gente pode ou não se dar melhor, né, ser mais adequado em relação à produção, né? Por quê? Porque ter qualidade é uma saída que necessita de mais do que simplesmente percepção. Então, a emoção vai ter a influência no comportamento social, na cognição, nas questões de raciocínio, memória, aprendizagem e tomada de decisões. Nas questões de ensino-aprendizagem e arte, a gente teve, né, o John Dewey, que foi um filósofo, né, da educação e da arte também, que dizia que a completude, né, a arte tem uma propriedade de completude. Durante muito tempo, essa completude foi tendo sido, né, divulgada como sendo uma questão final. Que então a arte seria importante quando você ensina alguma coisa, usar alguma coisa de arte para completar o ensinamento, né? Foi tida como complementação de ensinamento. Então, por exemplo, você ensinou na biologia peixe, então, ao final da aula, você pede para os meninos desenharem peixe para saber se eles aprenderam o que é peixe, né? Então, em vez de ser alguma coisa que se relacionasse à arte, acabou sendo alguma coisa que se relacionasse quase que à avaliação, né? Se desenhar um peixe, é porque ele aprendeu o que é peixe, né? Você ensinou montanha. Se ele desenhar montanha, é porque ele aprendeu o que é montanha. Sendo que essa completude seria para perceber se no momento de desenho ele estava realmente imbuído de questões estéticas, questões relacionadas com o desenho. Se a gente pensar, né, que o pensamento artístico tem que se abrir para o inusitado, né, para o inesperado, para a inovação, para a sedimentação de alguma emoção, né, a gente vai ter que relacionar realmente com as questões de aprendizagem em todas as instâncias, porque essa aprendizagem que vai fazer com que a gente consiga ir adiante, com que a gente consiga realmente construir conhecimentos. Hoje de manhã o Luciano, né, deu um exemplo de como se aprende, né, como se faz quando a gente entra, né, na obra, como que aquilo me ensina alguma coisa, né, como aquilo me faz pensar alguma coisa, né. E então esses processos, né, de adentrar obra, de experimentar obras, né, e de experimentar de maneira geral produções artísticas, né,
das mais diferentes modalidades, são essenciais para que a gente construa, então, esses conhecimentos em arte. Então, a gente, quando está tratando de arte, pensar emoções, possibilitar sensibilidade, afeto, são essenciais para a promoção do pensamento artístico. Eu acho que é muito em função disso, né, que a gente aqui, quando chega, recebe um bottom, né, um abraço, um sorriso debaixo da máscara, né? A gente já veio com os afetos, né? Toda essa preparação para o encontro, né? A gente tem sido municiada de afetos, né? Nas colocações, né? Da Caroline e do Shannon, e isso vai nos trazendo, então, né? Um pensamento, né? De que a gente, ao vir aqui, a gente vai estar realmente imerso em situações artísticas, né? Que pode ser de fala, pode ser de escrita, mas são situações artísticas, né? Que vão nos levar a pensar algumas coisas. E aí pensando, né? Que pensar a arte é uma instância do espaço imaginativo, não como espaço do acaso pelo acaso, mas como construção de conhecimento. A gente estava falando de silêncio também, né, Maria Luísa? Como que o silêncio é um espaço imaginativo também. Se né? escuta, né? Você escuta, né? Então, se a gente está pensando nisso tudo, né? A gente tem uma intencionalidade que é inerente à nossa ação corpórea, quer dizer, nós corporalmente, né? Vamos nos mexer, né? Vamos fazer alguma ação. E eu sempre, quando eu falo isso, eu sempre lembro da Ana Malha, filha da Ana May, que é tetraplégica, só abre e fecha o olho e abre e fecha a boca, mais nada. Mas desenha, escreve e orienta. E dá aula, né, para alunos com paralisia cerebral. Então, essa ação corpórea, ela não necessariamente é sair por aí se mexendo, né? É uma ação que provoca alguma coisa, né? Essa intenção, então, em arte está relacionada com uma operação artística. E aí a gente vai ter que, né, pensar como essas ações, né, que a gente faz, de que nível elas são, de que modalidade elas são, como é que a gente está tratando, né? Podem ser coletivas, podem ser individuais, podem ser visuais, táteis, gestuais, sonoras e por aí vai, né? A gente tem uma pleiade de situações que a gente precisa estar disponível para que elas aconteçam também, né? Bom, para que a gente faça, então, alguma coisa, né, é necessário que a gente acione, então, as nossas vivências, né, o que a gente tem vivido por imersão e as experiências, que são esses eventos, nem sempre organizados, que ocorrem durante a vida da gente toda. E aí, a arte vai acontecer à flor da pele. E vou passar um pouquinho para narrativas de si, que tem tudo a ver com da Hansen, né? Eu acho. Acho que do Tiago também alguma coisa. E acho que do pessoal da manhã também, né? Que é um campo, né? Que vem se abrindo bastante nas relações com a pesquisa em arte. E aí a gente vai partir de alguns princípios, né? Primeiro que essa atividade biográfica engloba várias maneiras de configuração. Não existe uma maneira só de você fazer. Ela vai se apresentar de acordo com a sua necessidade, né?
Na escola, por exemplo, a gente tem uma questão que é essencial a gente levar em conta, que a estudante escolhe o script de si para as diversas situações, ocasiões em que se encontra, né? Tem que falar com a professora e tem que, de alguma forma, conquistar a professora, né, para alguma coisa, vai se comportar de um jeito, né? Vai se narrar de um jeito, vai se apresentar de um jeito. Se vai com os colegas, é outro jeito. Então, as narrativas de si não são iguais, né? Não são padronizadas e não são constantes, né? Eu não sei se vocês conhecem essa imagem, é da Daria, é uma ucraniana, uma artista ucraniana, que ela e pessoas estão recolhendo as cápsulas dos tiros da guerra da Rússia. E tem 5.000 cápsulas já, e ela faz colagem, e ela chamou essa obra de A Face da Guerra. Então, narrativa de si não é só um discurso, mas é alguma coisa que deixa marcas, que deixa memórias e que está em constante fluxo, né? É uma construção de como eu me vejo, como eu me sinto e como eu me apresento e como eu me percebo. E isso não dá, às vezes, para a gente colocar nem no arquivo digital, nem no arquivo sonoro, né? nem no papel, né? Nem na escrita. Mesmo porque escrever é uma instância diferente de pensar, né? É uma outra instância. Então, eu não escrevo o que eu penso, eu escrevo sobre o que eu penso. Eu não desenho o que eu vejo, eu desenho sobre o que eu vejo, né? Então, essa é uma questão para a gente levar sempre em conta, né? Então, mais do que escrever, gravar palavra, som e tal, é firmar um compromisso com a gente mesma, né? E com quem compartilha essa vida com a gente. Então, na autobiografia, o fator individual e o fator social são intrinsecamente relacionados. Então, existem vários termos, né, para falar da mesma coisa. Autobiografia, narrativas de si, escrita de si, visibilidade de si, dependendo dos autores, né? Também aqui, como na cognição imaginativa, a gente precisa ver essa relação entre o sujeito, né, e o que o cerca, o singular, o coletivo, né, e como historicamente na vida da gente, a gente vem construindo esse ser que somos nós e como a gente precisa respeitar outros seres com as suas construções de si também, né? A gente tem que pensar que a narrativa de si não está ligada, não está focada no eu como principal, mas sim o eu como alguém no mundo, né? E a pesquisa, então, autobiográfica é justamente isso, é pensar, né, esses processos de gênese sócio-individual. E a definição da Christine Delohry-Mollberger é que a pesquisa autobiográfica é o estudo dos modos de constituição do indivíduo enquanto ser social e singular, nada separado um do outro. E aí nós vamos ter que entrar numa questão que é inteligência artificial. Essa é a Aida, é uma artista robô construída, que faz exposições
faz autorretratos, que vai às vernissagens e que responde às pessoas quando elas dizem: gostei da sua obra, ela agradece muito. Ou eu tenho um problema com a sua obra, ela diz: desculpa, da próxima vez eu vou me esforçar para ser melhor e agradar. Me diga o que você quer que eu faça. Cria meu website, fazer minha homepage, com quantos gigabytes, faz uma jangada, um marco que veleje. E aí, como é que nós vamos pensar, então? Autobiografia, narrativa de si, cognição imaginativa para uma artista robô. Esse é o plano de fundo de outra artista. Maria Pachenko, já é falecida, e que é aquela artista em que houve um bombardeio e se perdeu a maioria das obras dela. Yo no sé, mira, es terrible como llueve. Llueve todo el tiempo, afuera tupido y gris, aquí contra el balcón con goterones cuajados y duros que hacen plaf y se aplastan como bofetadas uno detrás de otro. ¡Qué hastío! Ahora aparece una gotita en lo alto del marco de la ventana. Se queda temblequeando contra el cielo que la triza en mil brillos apagados. Va creciendo y se tambalea, ya va a caer y no se cae, todavía no se... Esperando que a chuva em Recife também pare de produzir mortos e tenha alguma poesia. E aí Ariatã, que é o gratidão na língua kiwe, que é dos Chacriabás, né? Vocês vão conhecer por vídeo, infelizmente, o Ney Chacriabá, mas também tem fazendo, né, uma homenagem ao artista indígena contemporâneo, o Jaider Esbel, que nos deixou no ano passado e que tem provocado um vazio muito grande, né? E gratidão à Glória Ferreira também por todos esses ensinamentos que ela nos trouxe, né? E que ficaram, né? Ficam sempre e vão ficar em nós, e cabe a nós, tanto em relação às obras do Jaider quanto da Glória, que a gente se aproprie, né, delas e que a gente faça com que elas continuem em fluxo. Obrigada. Bem, muita coisa, né? Muita coisa. A gente queria... O bom era estava com um gravador aqui, né, para levar para casa. Não, eu digo, mas... outra coisa. Enfim, eu vou assim, fazer umas considerações, mas eu acho que é importante que eles se comuniquem com ela, né? A oportunidade, mas eu, assim, chamando questões, algumas das questões que ela tocou, que foram muitas, quando ela vai falar da questão da fruição da arte, né? Então, não é uma questão só de avaliação, de apreciação, mas ela chama atenção para a questão que seja uma percepção corporal, né? E quando você disse isso, eu lembrei do famoso conceito de Merleau-Ponty do corpo operante, né? Que é o corpo atual, né? Aquele corpo que está ali, né? E, enfim, vejo, assim, quando você está falando, o tempo todo você está preocupado exatamente assim, com esse, não só essa relação da gente aqui como pesquisador, mas
como pessoas que vão ser formadores, né, com essa pesquisa, de pessoas para que elas tenham o máximo de proveito diante de uma obra de arte, né? Todo esse conceito do que você anda aí tá falando, está mostrando. E achei muito interessante a questão das narrativas de si. Eu já andei mexendo nessas narrativas de si com a Isabel Pons, com Iberê Camargo, com a Faiga, né? Que é isso, né? Esse corpo operante, e que você diz assim, é preciso respeitar os outros seres com a construção de si, né? Então, é vê-los como singularidades, né? Que você diz. E Rimbaud, né? O poeta francês, diz: o eu é o outro. Então, não há modelo, né, desse eu. Respeitar essas narrativas de si é respeitar essa pluralidade, né? Da mesma forma que também tem um poeta francês, Raymond Barre, que diz que na imensidão do mar é que a gente sente a finitude da ilha. Então, são todos processos, né, que são ditos como poesia, mas que estão andando junto com o que você acabou de dizer, né? Acabou de despertar a gente para uma série de questões. Eu vou, vamos dizer assim, abrir para vocês fazerem perguntas, enfim, porque eu acho que é uma oportunidade ímpar, né? Ter a Lúcia aqui por perto, né? Enfim, a gente amanhã, por exemplo, vai almoçar junto, então a gente vai ter muito tempo para conversar. Né? Mas, assim, eu quero dar a palavra a vocês, né? Alguma pergunta, alguma observação sobre algum destaque do que ela falou, que tocou vocês mais, quer dizer, não precisa ser necessariamente uma pergunta, mas dar um feedback para ela aqui, né? Então, alguém quer se manifestar? Eu vou fazer um parênteses. Vou só fazer um parênteses e um comentário também. Primeiro, queria agradecer a presença da professora Régia, que é vice-presidente científica lá da Fundação CCERJ, que é o local onde trabalho. Agradecer a Juliana e a Thelma Lopes, são minhas parceiras, e Thelma, em especial, tem um carinho muito grande, porque elas são importantes para a gente estar aqui, no sentido de que entenderam e abraçaram também a flor da pele, né? E em relação à fala da professora Lúcia, eu sou muito suspeita por vários motivos, mas essa questão da imagem que se dá no corpo, assim, isso me instiga desde a graduação, quando estava na Faculdade de Letras, porque você pensar que a imagem não é exclusivamente visual, né? E aí a gente pensa no que o Tiago estava falando, né, mais cedo, Hansen também, que a gente não está fechado numa coisa bem definida, né? O corpo todo que sente, né? E aí isso em processo de ensino, aprendizagem, tanto em termos de formação do artista, mas eu li o trabalho eu dando spoiler, da Juliana, que vai apresentar na sexta-feira, que ela... Juliana! E ela fala sobre a questão... Estou dando spoiler. Ela vai adiantando tudo. A tua surpresa vai para o brejo, porque ela já está adiantando. Enfim, vou parar então, gente. Não, fale. Não, mas assim, para mim é muito assim, um registro de percepção e de trabalho para as artes, que é importante justamente por quebrar essas caixinhas que o Tiago tanto, né, que tanto incomoda o Tiago mesmo, desde o mestrado, né, enfim. E aí, assim, acho que veio bem a calhar com essa questão do tema da flor da pele, né? Porque pensando o tanto que nós estamos sentidos ainda, né, nessa questão da pandemia, algumas pessoas não puderam estar aqui hoje
por conta disso, né? E também estamos com um andaço de gripe aqui no Rio, então as pessoas estão assustadas, é Covid, não é? Mas enfim. E aí, se eu puder pedir para se falar mais um pouquinho sobre essa questão da imagem em si, que é uma imagem no corpo, no âmbito da cognição, né, que se dá. Porque os estudos da imagem sempre são tidos, né, como se forma uma imagem sonora, onde ela se forma no cérebro, né? Como se forma a imagem visual no cérebro. Então, assim, já se tem um mapeamento, né, do cérebro e dessas localizações todas, teoricamente, quer dizer, pode ser na maioria das vezes, mas elas são localizadas por sei lá quantos milhões de experimentos, né? Do feito, do que existe, vamos dizer assim, do que é palpável de alguma forma. Mas ninguém consegue determinar a imagem imaginada, né? Essa imagem imaginada, ela não depende só do cérebro, porque não tem localização para ela, né? Ela não aparece em reações, né? Se no bichinho lá, se no ratinho, dá para saber se ele vai para a direita, para a esquerda, para frente ou para trás, né? Esses movimentos já são detectáveis, né? Porque já existem coordenadas que dizem que para você ir para frente, determinados lugares do seu cérebro são acionados para você ter a noção de espaço, a noção de movimento, a noção de distância, a noção de velocidade, etc. Então, isso está mapeado, tá? Então, mapeado isso, se consegue, com o chip, pensar como é que vai, o que se pode fazer, porque o experimento, ele vai muito em função de você fazer alguma coisa útil para quem não pode andar, para quem não pode se mexer, né? Então, que foi isso? O exoesqueleto é isso, né? É uma pesquisa de anos, fazendo experimentos e mapeando, né, possibilidades até que uma pessoa possa pensar em mover a perna dela, que é o que a gente não faz, né, para a gente andar, certo? A gente anda porque a gente anda. Mas a pessoa que não anda vai ter que pensar como é que ela faz para mover a perna, né? Então, ela tem que aprender a pensar o movimento, acionar aqueles lugares no cérebro, e aquilo é que vai acionar os movimentos do exoesqueleto, certo? Então, de alguma forma, a imagem que é pensada, né? Porque é uma imagem que é pensada, inclusive, de como a perna vai, certo? Então, essa imagem pensada, ela consegue ser detectada nessas situações, em situações de realidade, vamos dizer assim, né? Mas não se consegue mapear imagens, gestos, sons pensados. Não existe lugar no cérebro para isso, detectável até agora, né? Ninguém, você faz o experimento e pede para a pessoa pensar uma imagem, ela pensa uma imagem, é um monte de coisa no cérebro que está trabalhando, mas ninguém consegue reproduzir ou saber que imagem foi pensada. Sabe que o cérebro trabalha, né, de várias maneiras, né? E eu mesma tenho quando eu estava trabalhando em São Luís Potosí, eu tive uma encefalomielite troncular aguda, certo? Que meu cérebro não estava nada funcionando, aparentemente, e eu estava lá falando espanhol, andando, eu tinha problema de equilíbrio, estava com visão dupla, assim, algumas coisas que não são muito agradáveis. Mas, quando eu cheguei no Brasil, que eu fui para o hospital, o médico dizia, você não pode estar andando, você não pode estar falando, sinto muito, doutor, eu estou, né?
Fazer o quê? Aí fica lá de cobaia, né? Para ver se descobre o que é, né? Eu não tomo remédio, eu tenho um problema de sangue, um elemento a mais de sensibilidade no sangue, eu não posso tomar remédio. Então, me deram 1 miligrama de cortisona e o visual voltou ao normal, né? Só que eu estava lá no exame, né? Eu tinha tomado bomba total, assim, né? Não tinha nada funcionando, aparentemente. Então, como é que explica? Aí o médico me deixou 1 semana no hospital, até que eu falei com ele, eu vou sair do hospital, porque vocês não descobrem, né? Aí eu fiz um acordo com ele, vou fazer um acordo. Eu estava estudando neurociência, minha sorte foi essa. Aí eu falei assim, bom, a imagem, tal, visual se forma no cérebro da pessoa. Tá. Se você me responder 3 perguntas, eu continuo ficando aqui para vocês me examinarem. Se você não conseguir responder as perguntas, eu saio, você me dá alta. Ele não conseguiu responder, porque a pergunta que eu fazia era justamente essa, as perguntas que eu fazia. Eu sei que a imagem se forma atrás no cérebro, blá, 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 blá. Onde é que se forma a imagem imaginada? Se eu imaginar uma imagem, ela vai formar onde? Não sei, né? Falei, a mesma coisa com o som. Ele falou, não precisa fazer a 3ª, eu vou te dar alta amanhã. E eu tenho 3 cicatrizes no cérebro. A Juliana é testemunha que o pessoal lá fala, se não tivesse, estava como essa mulher, né? Professora, boa tarde. Queria agradecer por essa fala tão bonita e tão inspiradora também. Agradecer a Carol por ter proporcionado essa tarde aqui conosco. Bom, há muitas coisas aqui que eu poderia falar, mas ao mesmo tempo não poderia, porque são coisas também que vão mexendo com a gente, porque não é só uma questão da aprendizagem em si, mas de tocar mesmo, né? Da gente se sensibilizar com toda essa fala. Então, eu entendo que são pontos de partida para se pensar outras coisas, então a gente precisa maturar. Mas eu gostaria de destacar um ponto, até pelo meu foco de interesse. Em algum momento a senhora falou do Maturana e do... Não me chama senhora, não? Pode? Ah, tá bom, não vou chamar de senhora, então. Em algum momento você falou sobre o Maturana e o Vilela, né, que são, né, biólogos fora aí da curva, né, essa ideia da biologia do amor, da árvore do conhecimento. E aí, ao mesmo tempo, pensei nessa noção, né, que você estava falando de uma certa sacralização da arte, né? Quando você está no museu de arte e você não consegue, né, não tem esse ímpeto de interagir com a arte, essa ideia da fruição e tal. E, ao mesmo tempo, quando a gente pensa num museu de ciências, mesmo quando ele se propõe interativo, há também essa sacralização, né, de não mexer nos equipamentos, mesmo quando são feitos para tal. Então, eu não sei se é mais um comentário ou mais uma pergunta, mas, na verdade, o que eu gostaria de vê-la comentar um pouquinho é qual seria o ponto de contato, né, que afasta enfim, o visitante desse Museu de Arte e Ciência, né, de arte ou do Museu de Ciência, a se afastar da obra, né? Porque muitas vezes ele não se sente à vontade de estar ali, de interagir como de fato a obra de arte propõe, sugere, e o equipamento científico também. Pois é, esse museu lá em São Luís Potosí, eu dei sorte porque ele foi inaugurado justamente numa das semanas que eu estava lá. Ele é interativo, vamos dizer assim, tem proposta para que seja interativo, né? Embora essa palavra interativo também não seja muito bem conceituada, mas em ciência e em arte, ele não tem uma parte que é ciência, outra parte que é arte, né? Ele tem lugares de ciência e de arte em constância, vamos dizer assim, né? E tem lugares em que a ciência, inclusive, é que consegue promover a ação artística, né? E tem lugares em que a obra de arte que de alguma forma leva ao pensamento científico, né? Ele é muito interessante.
o que acontece? A gente está acostumado a ir em exposições, não toque, não toque, não toque, se afaste, né? Tem lugar agora que bota assim, bota apito, né? Sei lá, Até né? loja. Sirene. Até loja. Não tocar naquilo que está na vitrine, não é? Sim. Mas tem lugar, eu fui numa exposição aí, que tinha uma sirene, se você passasse da linha amarela lá, é um sensor que toca uma sirene, assim, como se você estivesse roubando o carro, né? Ou a obra, botando a obra debaixo do braço, saindo correndo. Então, eu acho que é isso, um pouco. Outro tanto, mesmo quando, né? Você tem toda a razão. O museu está dizendo que é para mexer, está dizendo que é para tocar, né? Que pode entrar na piscina, né? Não pode pular, mas pode entrar. E as pessoas não vão, né? Não fazem, porque não tem essa vivência, essa experimentação, né? Artística constante para conseguir perceber que aquilo não é o comum, assim, aquilo é o diferente naquele momento, né? E isso a gente consegue promover na maioria das vezes nas ações artísticas que a gente promove, seja na escola, seja a gente tem educativos de museu que são fantásticos, né, nesse sentido, e exposições, inclusive, que quando você não pode mexer na peça, né, porque não pode mexer, porque senão vai estragar, certo? Tem um protótipo, tem alguma coisa diferente, né, que possa fazer com que a pessoa tenha a experiência da obra, né? Então, falta também, eu acho que é uma outra concepção, né, de museu, galeria, lugar de arte, em que você possa realmente interagir, né, com as obras, né? Tem obras que também são mais chamativas, né, outras não tanto, né? Eu não conheço ninguém que tenha ido para o Inhotim de biquíni ou de sunga para entrar na piscina. Agora vai, né? Então você entra até certo ponto, mas como é que você vai voltar para casa depois, né? Todo molhado, né? Fica difícil, né? Lúcia, tem também uma outra questão, que é o olhar para a obra como mercadoria especial. Mercadoria especial. Eu tenho uma história. Na última exposição de Lígia Clark Viva, no Paço Imperial, então eram obras de Lígia Clark e Hélio Oiticica. O Hélio já tinha morrido, e eu estava dando arte brasileira, e aí fizemos uma ida lá. E aí preparei todo mundo para os bichos, o que é que faz, não sei o quê. O parangolé eu já sabia que penduravam assim na parede e ficava. Depois dessa exposição, me lembro que foram muitas observações para o curador, aí passaram a fazer, logo em seguida teve uma exposição em São Paulo, que daí fizeram os protótipos, quer dizer, a pessoa podia. Mas quanto aos bichos, eu botei a maior corda neles, né? Tudo, fazer tudo. Vocês vão lá, se submetam tudo. É experiência. Nós vamos fazer várias experiências assim, né, inesquecíveis. Tá bom, aí, vamos lá. A Lígia estava na exposição. Aí, daqui a pouco, vem os alunos. Professora, não pode mexer nos bichos, não. Tem um lá que está até com uma cúpula. Uma cúpula de acrílico, não sei o quê. Aí eu falei, puxa vida, vamos falar com a Lígia? Eles adoraram, né? Porque falar com a Lígia para eles era falar com Deus, né? Então, vamos lá. Aí nós fomos falar. Eles disseram, a gente está fazendo. Eu expliquei, olha, são alunos, e a gente trabalhou, teoricamente, as coisas todas para chegar aqui e fazer essas experiências. E aí não pode nem mexer, né? Aí ela disse, olha, pois é, infelizmente, essas obras não me pertencem mais, pertencem a colecionadores. E eles tomam essa atitude, eu não posso fazer nada porque ela não é mais minha, né? Então, também da Lígia, eu me lembro que nós temos uma professora que trabalhou muito a questão com a Lígia, Maria Clara Machado, e aí eles começaram a fazer também protótipos, né? Mas, assim, tem esse lado aí do produto, né? Não pode mexer, não pode, quer dizer, e a explicação, porque quando é obra de alguém que cedeu, colecionador, etc., o que era para fazer na obra não pode.
Então, às vezes, as pessoas vão de peito aberto, né? É experiência, olha, aqui não dá, só ali. Aí começa, porque o colecionador empresta com algumas condições, né? Entendeu? Mas é isso também, é difícil, né? É cultural também, é isso tudo que ela disse, cultural, e a questão da cultura mesmo do mercado de arte, né? Da obra como mercadoria, que tem um peso fantástico, né? Porque a gente aprendia desde criança, né? Vai na casa dos outros, mãozinha para trás. Não mexe nada. Não mexe, né? Enfim. Só para Marisa. Obrigada. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade de ouvi-la. Eu achei bastante interessante nessa a sua fala, a teoria da cognição imaginativa, e fiquei aqui com uma questão, assim, né, mais um comentário mesmo. No meio, né, no campo do ensino da arte, a arte acaba sendo muito tratada como linguagem, né? E aí eu já ficava um pouco assim inquietada, pensando mesmo, né, na necessidade da gente problematizar, pelo menos como um ponto pacífico, né? Não ser um ponto pacífico, mas inclusive nos documentos oficiais, né, BNCC, ela acaba sendo colocada, né, como linguagem. E aí eu achei interessante, né, a sua fala, vou procurar estudar um pouco mais também, porque eu tenho uma pesquisa, né, como artista, mas eu também atuo como professora, e aí essas questões me provocaram bastante mesmo para pensar, porque eu já vinha discutindo isso na escola que eu trabalho, né, e agora conhecendo esse viés teórico, vou ter mais argumentos, né, para ampliar mesmo essa discussão. Obrigada. Obrigada a você. Essa é uma questão... Como é seu nome? Marisa. Marisa. Essa é uma questão difícil, né? Porque eu venho me batendo com isso há um tempo, tentando que a arte fosse tratada como uma área de conhecimento separada da linguagem. Só que enquanto todo mundo falar que a arte é linguagem, porque o que acontece? Especificamente no campo de formação de professor, a lei diz que para ser professor de alguma coisa tem que ter formação na área. E a nossa área é letra linguística e artes. E agora ainda ampliou, né, para educação física e língua estrangeira. Então, professor de português, professor de arte nunca vai dar aula de português, porque professor de arte não lê, não escreve, não sabe falar, não é, né? Então, assim, mas todo professor de português dava aula de arte, e aí não tinha nem campo para formação artística profissional. E as próprias pessoas, na verdade, assumiram que era linguagem, e é muito mais fácil, porque aí você fala em semântica, gramática, não é isso? Sintaxe, você resolve os casos. Você fala que é código, código você tem que decifrar. Você fala que é mensagem, mensagem eu falo, você entende, né? E aí você não sai desse campo da linguagem. Então, depois de mais de 20 anos, eu acho, outro dia uma pessoa que sempre brigou comigo com esse negócio de dizendo que eu era a única que falava isso, né? Não sou a única no mundo, sou uma das poucas no Brasil, mas não sou a única no mundo. Ela brigava comigo o tempo todo e, assim, sendo assintosa mesmo e desrespeitosa até. Outro dia, numa reunião, falou: pois é, né, Lúcia, se a gente tivesse te escutado há 20 anos atrás, a arte hoje era uma área de conhecimento autônoma. Eu falei, enquanto arte for linguagem, não sai da linguagem. E linguagem, querendo ou não, gente, ser formada em português, em letras, é muito mais importante do que ser formada em artes, né? Todo mundo, eu acho aqui, que fez formação, né? Ó, passei na UFMG. Ó, maravilha, em quê? Artes. Por quê? Por quê? Eu escutei assim uma vez, por quê? Vai fazer o quê? Vestibular, não sei o quê, para a escola de Belas Artes. Mas por quê? Não, eu escutei na Escola de Belas Artes, que eu fiz 3 anos, quase 3 anos aqui no Rio, né?
Eu escutei de um professor, né? Por que eu não fui fazer design? Porque o que eu queria fazer gravura, onde já se viu, né? Você tem potencial para fazer outra coisa melhor. Tá. Boa tarde. Boa tarde. Eu estou meio que iniciando como artista plástico, né? E essa coisa da linguagem é interessante. Eu queria saber qual seria, então, a categoria da arte, né? Seria uma coisa relacionada à estética, à semiótica, ou nem a isso? Não, se você relacionar com semiótica, você está falando de linguagem. Essa Pois é a questão, pois né? As a minha relações, dúvida. as relações. Eu- E eu não estou dizendo que quem considera a arte e linguagem é pior, não é nada disso. Sim, é outro sim, campo sim. meu. É questão né? de Assim, limitar, né? A arte É um- questão de como eu me adapto nisso, né? circunscrever a arte numa coisa limitada. Arte seria questão de afecção, alguma coisa, porque a gente não pergunta mais o que é arte, né? O que não é arte, ninguém consegue responder isso, ainda mais hoje em dia. Mas se tiver uma pergunta, é quando é arte, é quando afeta. E aí essa é a relação do que a gente está tratando também de narrativas de si. Né? As narrativas de si, elas são pessoais, mas elas são sociais também. E esse embate entre o meio e eu, né, leva a determinadas configurações em que você se acerta melhor no meio ou em outro. Né? E no meu caso, eu me adapto melhor, né? Eu me sinto melhor, eu me narro melhor enquanto alguém que trabalha a arte como afecção. A minha intenção ao fazer uma gravura ou a fazer a arte digital é como é que o que eu faço me afeta e pode afetar alguém esteticamente, sensivelmente, emotivamente. Então, eu não quero dizer nada com a minha gravura. Né? A pergunta não é o que você quis dizer, porque eu não quero dizer, não é linguagem. A minha lógica é essa. Professora, eu queria fazer uma pergunta sobre... Um comentário, na verdade, se você quiser falar algo sobre essa questão das narrativas de si, que eu achei muito interessante quando você trouxe o fato de que a narrativa de si, ela só existe ou só faz sentido nessa relação com o outro, né? E Você quer pôr o banheiro do evento? É melhor, né? E a professora até trouxe o texto do Arthur, né, que fala que o eu é um outro, e até com essa virada da sintase mesmo, né? Quer dizer, o verbo concorda com o outro e não com eu, né? Então, e eu achei muito bom como isso traz uma dimensão ética, de como se você se constitui e se produz nessa relação com o outro, e me parece que mais do que uma dimensão, quer dizer, dentro da dimensão ética existe uma dimensão de coletividade. Eu penso muito nessa questão do coletivo, nesse caso do contemporâneo, que há uma emergência, né, de certos sujeitos que querem muito narrar a si mesmos, mas como às vezes essa narrativa fica um pouco ensimesmada e quase... enfim, que não produz eticamente essa coletividade. O Deleuze tem aquele texto no Crítica e Clínica muito bonito que ele fala isso. Ele fala que o escritor não escreve com as próprias lembranças ou com as próprias neuroses, porque isso seria doença. E a literatura seria a saúde, a arte seria a saúde. Escrever com as suas lembranças só é bom se isso convocar essa coletividade. Ele diz que escrever, portanto, é inventar um povo que falta. Então, essa narrativa de si como a invenção de um povo, e não como a invenção de si mesmo, né? Eu acho isso bonito, eu acho que tem a ver com essa coletividade e com uma dimensão ética, que normalmente quem fala de narrativa de si às vezes não traz. Eu achei muito importante que você... E essa questão como não sendo só o discurso de si, né? Uma coisa é narrativa de si, outra coisa é discurso de si. Né? O discurso sobre mim mesma, eu não preciso afetar ninguém também, né? Então, porque aí vai sempre relacionar com a questão da cognição imaginativa, que é nessa relação justamente, né, entre eu e esse meio,
quando eu busco um equilíbrio aí, e aí esse equilíbrio tem que necessariamente incluir outro, né, o outro, é aí que a coisa acontece, né? É aí que tem uma narrativa. Nessa questão das narrativas também, pensando no ensino em sala de aula, né? Em que medida o professor ele pode incorporar, né, essas questões da cognição, né, da percepção, das narrativas dos estudantes, sejam eles só estudantes, no sentido de que, por exemplo, são os alunos de Shannon lá do Pedro II, né, que estão descobrindo o mundo, não tem nada assim que um menino de 6º ano possa dizer, eu sou artista e pronto, ele pode dizer, eu sou astronauta, eu sei o que ele quiser dizer que vai ser ainda, né? Ou, por outro lado, um artista em formação, né? De repente, já na graduação, como que se dão essas relações, assim, porque até outro dia eu tive contato com o pessoal da UDESC, e aí o Tirelli, que é daquela turma do Kinsler, né? Ele falando, não, porque o Cildo fala que não se ensina arte, né? E como a gente pensa isso? Porque, ao mesmo no sentido de que você não ensina, digamos, a poética do artista, né? Mas, ao mesmo tempo, você está ali expondo uma pessoa em formação a questões que são poéticas, que são socialmente situadas, né? Então, se puder falar um pouquinho desse cruzamento entre essas questões e a prática do professor, né? Eu parto do princípio que não tem aprendizagem sem ter ensino, né? Não que esse ensino precise ser formal, literal, acadêmico, tal, mas alguma aprendizagem teve algum ensino, né? Da mesma forma, dizer assim, aí eu ensinei, mas ele não aprendeu. Não teve ensino, né? Porque se não aprendeu, não teve ensino, né? A coisa é relacional, né? E aí, dizer que não ensina a arte é jogar a arte, na verdade, num cubinho de que você estaria dizendo que arte é alguma coisa, como tem gente que fala, inerente ao ser humano. Não, inerente à capacidade de criar, é a capacidade de pensar, né? Agora, as capacidades que a gente tem foram sempre ensinadas, quer seja por alguém que disse, quer seja por um texto que eu li, quer seja por alguém que eu escutei, quer seja porque eu vi alguma coisa, né? E a partir dessas informações é que eu aprendi alguma coisa. Dessas informações, das minhas vivências e das minhas experiências, né? Não só do que eu li. Ler é uma experiência possível, né? Mas ela pode ser alguma experiência que não me levou à vivência, né? O que eu li não fez a mínima diferença. Não significa que só vale o que eu li e que eu concordei. Não, às vezes o que eu discordei foi o que mais me provocou a pensar alguma coisa, né? Mas essa potência de pensamento, e aí a gente vai falar do pensamento artístico, não é ensinada literalmente, mas é ensinada por uma série de outros fatores, né? Então, quando não pode mexer nos bichos, né? O que foi aprendido aí? Uma série de coisas, né? Que pode, para um artista, dizer, olha, eu não quero nunca que aconteça isso de não poder mexer na minha obra. Como é que eu vou fazer para poder mexer na minha obra? Né? Então, eu acho que é essa relação. Você não vai ensinar a produção artística em si de cada um, porque isso vai depender justamente de como cada um se pensa, né? Se faz, se provoca, se desafia, aceita ou não desafios, né? Tem toda essa complexidade que é humana, né? Que, na verdade, é humana. E que a gente tem que aproveitar na sala de aula, né?
ou nas ações de arte e educação que a gente está fazendo. Se a gente não aproveita isso, a gente deixou passar potencialmente muito ensino, né? Muita aprendizagem, mas competir a gente é pensar nessa relação de como eu posso ensinar, né? O que eu tenho que ensinar quase sempre é conteúdo, mas como eu posso ensinar é a minha criação. Por isso que eu digo que dar aula de arte, para mim, tem que ser momento de criação, né? Tem que ser um momento de criação para mim e para quem está na sala de aula junto comigo, né? Porque se não for um momento de criação, vai ser um momento de informação. A informação sem criação não cabe para mim no pensamento artístico. Eu preciso da informação, não tenho que jogar fora a informação, não. Eu ensino como tem que apontar lápis, qual a diferença lápis H, lápis B, lápis E. Ensino essas coisas todas. Só que não é isso solto do resto, né? É que gesto é o seu e que lápis você quer para o registro do seu gesto, né? É outra via. Ô, Lúcia, se você me permite, eu estou sempre contando caso, né? Eu sou contadora de história. Há muito tempo, eu não sei se você conhece, você deve conhecer esse pensamento. Li um texto do Herbert Reed, eu ainda estava, enfim, e que ele contava de uma pessoa, ele estava assistindo uma aula de artes, dita de artes, né? Que a professora tinha pedido para os alunos para eles desenharem, assim, fazerem o retrato deles. Não deu muitas explicações, mas assim, todo mundo, ela achou que era óbvio, né? E aí deixou lápis, todo mundo aí, claro, não sei quantos trabalhinhos com aquele bonequinho, ou carregando alguma coisa que ele gosta, alguma coisa que... E chegou um menino com a página toda colorida, cheia de cor. E aí, quer dizer, eu acho que ela que aprendeu, né? E aí ela disse, fulaninho, você não entendeu o trabalho que eu tinha proposto. Era para você fazer o seu retrato. E uma criança de 10 anos deu a seguinte resposta para ela que o Herbert Reed fala. Mas você não disse se era por fora ou por dentro. Eu fiz por dentro. Olha só, eu saía de 4 dessa sala. Eu saía de 4 dessa sala, porque a pessoa de 10 anos... Você não conhece esse texto? Conheço. É uma reportagem, é um texto pequeno que ele conta. Você não precisa mais frequentar minhas aulas. Não é? Mas, assim, ele que deu a lição para a professora, né? Isso que ela está dizendo, a criação. E achou óbvio, e escolheu uma coisa que a criança vê de outra forma. Né? Porque 10 anos, aí ele saiu dali, né? Com a cabeça tonta, porque a moça ficou muito desajeitada, né? Porque a menina disse, mas você não falou se era por dentro e por fora, eu fiz por dentro. Quer dizer, ele é toda aquela alegria, aquela coisa, né? Ele se sente assim. Então, é uma experiência de vida, né? Todas as artes, assim, tudo esse fazer que você está falando é uma experiência de vida que você bota o cara diante de uma questão e ele vai ter que, né? Sabendo o conhecimento técnico, não importa, porque às vezes o nosso conhecimento técnico não dá conta daquilo que a gente quer fazer naquela hora. Então, realmente, tem que se aventurar, né? É uma aventura, é uma experiência, né? E a questão do Herbert Reed é a educação pela arte, né? Ele considerava que toda educação devia passar pela arte, né? A arte devia ser quem detonava, né? O que detonava toda a parte educativa. Tem um livro até, né? Educação pela Arte, que é o livro Arte. básico aqui, dos anos 70, foi o máximo aqui. Foi, mas ele foi, muitas edições, ele foi mal traduzido, assim, assim como do Lovenfeld, foram tirados capítulos que eles achavam que não era adequado, né? Principalmente a versão em espanhol e depois a versão em português, tinha partes de capítulos que eram retiradas, que eles não traduziam e não punham no livro. Era essa dupla, nos anos 70, né?
Escolinha de arte, com esses dois assim. Isso, tanto assim que o Conselho Latino-Americano é Conselho Latino-Americano de Educação pela Arte, na linha do Herbert Reed. Tem alguém retomando um pouco o que a Carol falou, eu acho que essa coisa de não se ensina a arte, né? Eu acho que a gente cai às vezes num erro, né? Eu falo como de quem vem da educação básica, de que só se ensina a arte. Esse é um erro bastante comum na universidade, um discurso que vem da universidade mesmo, que só se ensina a arte a partir do ensino superior, né? E é muito comum, e aí quem transita pelos esses dois, trabalha na educação básica e circula nesses espaços, é sempre tido como a figura chata, porque às vezes isso vem dos artistas, que falam que não se ensina a arte, mas que ensino de arte se está falando, né? E de onde essa fala vem? Porque ele não está se insurgindo contra o ensino de artes na escola, ele está se insurgindo contra aquele modelo acadêmico, enfim, e isso vai gerando um eco que às vezes mais atrapalha do que ajuda, né? Eu, pelo menos, tenho essa percepção. Mas o ponto que eu queria chegar não era nem esse. Falando sobre as narrativas de si, uma experiência que a gente tem tido, falando da experiência do Colégio Pedro II hoje, a gente está tentando reformular todo o nosso currículo. A gente trabalha desde a educação infantil, com os alunos que não sabem ler, então a gente tem ensino de artes no colégio, ajuda no letramento dessas crianças, então as professoras estão desenvolvendo um currículo específico junto com as pedagogas, e vamos até o ensino médio. E as narrativas de si compõem hoje um marco, porque a gente vai fazer uma adaptação. É um currículo muito marcado pela história da arte, a história da arte eurocêntrica, central de um colégio conteudista de 180 anos, essa coisa que a gente sabe. Mas a gente hoje se encontra numa realidade de alunos que passaram 2 anos e não sabem mais o que é a escola, não sabem nem mais ir para a escola sozinhos. Então, alunos que, quando deixaram de ir para a escola, iam levados pelos pais e agora têm idade para ir sozinhos, mas não sabem ir sozinhos para a escola, porque eles não conhecem o bairro, eles não conhecem os meios de transporte, e chegam na escola e eles se perdem, eles não têm referência. Então, uma maneira de tentar solucionar todos esses impasses que chegam dentro da escola, vira batalha campal, né, porque a coisa está muito difícil nesse retorno, é pensar como essas individualidades constroem esse espaço coletivo. E tem sido demandado da gente esse suporte. E é curioso pensar que nesse momento em que artes, nessa reforma da BNCC que a senhora citou, enfim, vai ser colocada na arena, né, para disputa de outros domínios, né, que, enfim, na briga dos mais fortes ali dentro, agora, neste momento, a gente é convidado para construir na significação desse espaço. E aí eles querem que os alunos digam, mas esses outros espaços que brigam para ocupar o nosso não dão conta, porque escrever uma redação não dá conta, né? Então, é muito curioso isso, e é muito importante ouvir a sua fala. Eu acho que é isso mesmo, João. Os outros espaços não dão conta, né? Por que está fazendo em artes? Porque não tem outro programa de pós-graduação que dê conta daquilo. Então, tudo que não cabe em outros lugares vai para as artes. E na escola, a arte é para vitrine, né? Quando precisa mostrar alguma coisa, é o pessoal de arte que mostra, né? Mas quando precisa dar algum espaço um pouquinho maior, tem que lutar muito para conseguir, né? Mas a gente vai se infiltrando. Vou passar para a Beatriz para ela fazer a última pergunta, porque o nosso tempo já até chegou, mas depois eu vou falar só mais umas palavrinhas, depois que a professora... Eu faço um comentário breve, então, de como é gratificante ouvir essa retomada da arte para o corpo, porque acredito que é isso, até nessa questão pandêmica em que a gente volta. Se a gente não traz a arte para o corpo e para o sentir e para a carne, acredito que fica num lugar muito abstrato, afastado da gente, né? Fica muito nesse não toque, não sinta, não se reconheça, e aí
Até eu estava aqui pensando, a gente consegue entrar e atravessar nessas obras porque a gente estuda massivamente a arte, mas para quem está fora desse lugar, é difícil demais, porque o quanto a gente valoriza e insere o corpo no cotidiano, o quanto a gente está acostumado a sentir. Até para mim, que sou uma pesquisadora do corpo, sentir é aterrorizador, porque a gente fica muito na cabeça, né? E esse lugar de onde fica a imagem imaginativa, talvez fique no corpo inteiro, né? Que é onde a gente vive, onde a gente é. E, enfim, e eu agradeço pela fala e pelas nutrições. E acredito que o corpo é a resposta para muita coisa, né? É nosso meio de vivência e relação para tudo. E aí a arte fica a flor da pele mesmo, né? Acho que nós estamos bem encaixadinhos aqui. Bom, mais uma vez queria agradecer, agora dessa vez, a presença de todos vocês aqui, em especial agora da professora Régia, da Juliana, da Thelma, lá da Fundação CCIERJ. Queria dizer que eu sei da carga imensa de trabalho que você está vindo, um trabalho grande, né, da CAPES, por aí. E outro dia eu estava comentando com Thelma que tem algumas pessoas assim que eu olho assim, nossa, eu não tenho esse ritmo de trabalho, não. Uma em casa, o Luiz, e uma das outras pessoas assim que eu tenho na ponta da língua é você, para não falar senhora. Não. E aí o nosso agradecimento, assim, uma lembrancinha do encontro. Obrigada. Obrigada. E agradecer também a professora Maria Luísa Távora, que, nossa, são duas educadoras, assim, que referência pra gente, não tenho palavras. E é minha parceira de todos os dias aí, praticamente. Obrigada. Ok, chegamos ao fim. Amanhã a gente volta às 11 horas. 11 horas temos programação de novo, com as sessões. Às 14 a segunda mesa. Às 15h30 a gente tem proposições artísticas e às 16 a gente tem conversa com o artista Ronald Duarte, com a moderação do professor Carlos Eduardo Borges, da UFES. Quem puder aparecer será ótimo. Não, então, não, porque o que acontece, bem lembrado, de 9 da manhã às 11, a gente tem as 2 mesas virtuais de iniciação científica. E aí a gente não tem infraestrutura para fazer um evento híbrido e a gente não vai conseguir transmitir aqui. E até o espaço fica fechado, ele abre às 11, né? Então, assim, a gente até... Eu cheguei bem cedo, com a ajuda do Flávio, que está ali, nosso anjo da guarda, e o técnico responsável aqui pelo espaço, mas aí a gente chegar às 9 não dá. Então, quem puder assistir, vai estar no canal do YouTube Encontra um Papo Sudeste. E, enfim, a Beatriz vai apresentar trabalho amanhã e... Tá super bacana. A gente vai exibir os vídeos das apresentações e vai ter uma conversa após, tá bom? Então, de 9 às 11 pela internet e a partir das 11 presencialmente aqui. Tá bom? Obrigada.